Além das cenas de violência urbana que hoje se experimenta na cidade, a população fica sobressaltada e inquieta com a questão dos moradores de rua, principalmente porque se associa muito a imagem dessas pessoas ao consumo do crack, o que os torna como zumbis que estariam atentando contra a segurança das pessoas e sendo violentos. Certo? Depende. Depende da visão com que se olha esse assunto. É a visão, por exemplo, diferente do nosso entrevistado de hoje, que é exatamente o coordenador do Movimento Nacional da População de Rua aqui no Espírito Santo, o Adjefferson Roseno, com quem eu vou conversar agora. Adjefferson, acho que poucas pessoas sabem que os moradores de rua têm um movimento organizado. Desde quando ele existe? Esse movimento, ele existe, ele é um movimento nacional e ele existe desde 2005. Aqui no estado do Espírito Santo, ele começa a partir de 2010. Em 2011 ele começa a ser mais reconhecido. E você tem inclusive essa coordenação. Você é um coordenador, você é o coordenador ou é um dos coordenadores? Eu sou um dos coordenadores. Nós começamos com uma comissão de 14 e hoje nós atuamos com 8 representantes nesta comissão. E qual o trabalho que vocês desenvolvem? O que vocês fazem efetivamente como coordenadores? Como coordenadores, nós fazemos reuniões semanais para a organização do movimento, fazemos discussões de pautas para ser levadas ao poder público, a prefeito, a vereadores, enfim, às secretarias, e é onde a gente levamos as nossas reivindicações. Vocês têm uma consciência política, né, dos direitos de cidadania que leva vocês a reivindicar. O que está hoje colocado na pauta de reivindicação de vocês? Hoje nós temos nossas principais reivindicações é a moradia, a saúde, o trabalho, a geração de renda, né? E existe uma política nacional que foi assinada pelo presidente Lula em 2009, a Lei 7.053, e a gente busca, juntamente com o poder público, para que essa política saia do papel, né? Porque em alguns estados ainda, infelizmente, desconhecem essa política. Ô Jefferson, há um entendimento, ou pelo menos um senso de que o morador de rua, ele é morador de rua porque realmente não tem recursos nenhum, não tem onde morar e por isso mora na rua, ou há situações em que é uma questão de uma doença, um distúrbio que leva a pessoa a procurar viver na rua porque não consegue se adaptar no contexto familiar. Como é que é essa realidade de vocês? A verdade. São vários os motivos de termos hoje em cidades, em estados, população de rua. A quebra de vínculo familiar encontra-se com um grande número de pessoas. Um dos principais motivos. Um dos principais motivos das pessoas hoje estarem na rua é a quebra do vínculo familiar. A outra é a busca de empregos em outros estados, e principalmente aqui no Espírito Santo, onde pessoas vêm buscar empregos em lavouras no interior do estado, e quando acaba o período de safra, elas não tem como voltar aos seus estados, pelo pouco ganho, né? E por procurar melhorias aqui no estado. E acaba ficando e acaba indo para as ruas. Não existe uma situação que a pessoa vai para a rua por um tipo de distúrbio que ele... E a droga também é um outro fator em que está levando as pessoas para a rua.
mas não é mesmo, não é exatamente a droga, é a quebra. Quando há a droga por trás, mas muitas vezes é a quebra do vínculo familiar devido ao uso abusivo da droga. Não consegue viver em família, vai para a rua. É, Isso. é também, muitas das vezes, a dívida com o tráfico e acabam não podendo mais ficar no bairro onde mora e acabam indo para as ruas. A coordenação tem um número, tem um censo, vocês têm a noção de quantos moradores de rua existem hoje em Vitória? Em Vitória... Ou na Grande Vitória, onde se tiver referência. Foi feita uma pesquisa em 2010 em que apontava-se 650 moradores de rua, mas foram há 3 anos atrás. E a gente vê o acréscimo de população de rua no estado todo e principalmente em Vitória. Em 9 minutos nós estamos conversando com o coordenador do Movimento Nacional da População de Rua aqui do Espírito Santo, o Adjefferson Roseno. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o coordenador, um dos coordenadores do Movimento Nacional de População de Rua aqui do Espírito Santo, o Adjefferson Roseno. Adjefferson, essa associação de morador de rua com crack, qual é a percentagem? Você fala em 650 pessoas. Quantos por cento você acha que estão, de fato, reféns do crack? Não existe uma porcentagem, não existe essa estatística, né? Essa estatística. Existe uma estatística do MDS em que diz que 80% da população de rua são usuárias de cracks. São usuárias de álcool, desculpa. De álcool. De álcool e não de crack. De cada 10, 8 estão com alcoolismo, mas não existe uma indicação com referente ao crack. Não existe indicação referente ao crack. Você já foi viciado em crack? Eu já fui viciado no crack. Já morei na rua durante 3 anos. Hoje você não mora? Você tem ocupação? Hoje eu trabalho numa borracharia, sou borracheiro e... Tem um lar? Tenho o meu lar, né? Moro de aluguel, mas graças a Deus eu tenho a minha cama, tenho aonde dormir hoje. Adjefferson, a questão hoje do crack é a seguinte, é que ele é uma droga tão violenta, não se tinha experiência com a droga dessa antes, porque a sensação é tão prazerosa que a única coisa que a pessoa que experimenta o crack quer fazer é repetir aquele prazer. É por isso que ela prende e escraviza a pessoa. Como é que você conseguiu sair dessa, escapar das garras do crack? Depois de muita, como é que eu posso dizer? Sofrimento. Depois de muito sofrimento, depois de muita busca por aquilo que eu queria, que era largar o uso, eu consegui conhecer a minha esposa, né, que também era usuária, e pela mãe dela ter que ajudar ela, ela percebeu talvez que também teria que me ajudar, e por esse motivo, a ajuda, porque a minha família ela tinha já desistido um pouco assim da minha pessoa, porque foram muitas as tentativas de ajuda e eu acho que não era o momento ainda, não sei. Mas na prática, como que você conseguiu fazer? Porque essa experiência sua merece ser compartilhada por muita gente que está aí prisioneira, né? Como que você conseguiu? Você chegou um momento que, com todo aquele prazer que a droga te dava, você decidiu que você não queria mais ficar fazendo uso daquilo, aí você buscou que recurso? Um dos primeiros recursos foi as casas de recuperação, né? Eu passei por 3 casas de recuperação evangélicas, passei pelo CAPS-AD. CAPS é da prefeitura? Isso. Mas o que me motivou mais, o que me deu forças,
foi a vida espiritual, foi a crença, foi acreditar que tinha um Deus que me ajudaria a sair dessa situação. E ele te ajudou, né? E ele me ajudou. Ele te ajudou. Como é que você vê? O morador de rua tem a sua imagem muito associada a usuário de crack, traficante, ladrão, assaltante, prostituta. Como é que você vê essa aí? Como é que você lida com isso? Até porque você tem, a gente percebe em você um nível de consciência política. Como é que você vê isso? Como é que você lida com isso? Hoje, não só no Espírito Santo, mas no Brasil, há muito a mídia mostrando a população de rua usando droga, usando crack, se prostituindo. Mas aí a gente vê que a nossa sociedade ela coloca toda a culpa de toda essa fragilidade que o nosso mundo tem, né, em cima da população de rua. E o que nós vê nas ruas é pessoas domiciliadas indo para ruas traficar, indo para a rua usar o crack. Pegar carona com os moradores de rua, na verdade, né? E essa imagem de prostituição, essa imagem de traficante, de ladrões, de assaltantes, fica todo em cima da população de rua. Você acha que a população de rua está precisando mais de ajuda do que de julgamento? Com certeza. E está precisando muito, muito, não só no Espírito Santo, mas em todo o nosso território nacional, de políticas concretas voltadas para a população de rua e de melhorias e inclusão da população em todas as políticas, porque é uma parte da sociedade que sofre e que não existe ainda uma política. Aliás, existe a política, né? Mas infelizmente ela falta ainda sair do papel. Com essa imagem que se criou de que o usuário de crack se torna um zumbi, que não é sujeito da sua vontade, como é que você vê a proposta da internação compulsória do viciado? Nós, como movimento, nós repudiamos essa prática de internação compulsória, porque ela vem frisando a população de rua. E a gente começa a entender que essa política de internação compulsória, ela começa a não ter o objetivo de ajuda, mas o objetivo de limpeza social. Tirar da frente da sociedade aquelas pessoas que constrangem a sociedade. Mas o usuário do crack tem consciência do seu comportamento para decidir por si mesmo? Com certeza. Tem? Com certeza, a todo momento. Ou Não só seja, sóbrio, se ele mas receber quando ajuda, está em uso também. Quando está em uso também, ele tem essa consciência. Se ele receber ajuda, então ele tem condição de se safar. Com certeza. Muitos querem sair das ruas, muitos querem sair do vício e muitas vezes não encontramos o apoio necessário para sair. Não encontramos a saúde, não encontramos o trabalho, não encontramos a moradia, a principal reivindicação nossa, que é a moradia. Muitas vezes colegas nossos vão para a clínica de recuperação, mas sai de lá e volta para a rua. E ali ela está frágil a voltar para o uso. E a gente busca essa política intersetorial. Intersetorial porque combina outras abordagens: saúde, educação, habitação, transporte, assistência social. Agradeço a de Jefferson e te cumprimento pela sua vitória. Você é um campeão. Obrigado. Quero também agradecer ao meu patrão, né, ao Júlio Pneus, aqui do lado da Rede Tribuna. Foi a pessoa que acreditou em mim, que me deu um emprego, e é onde hoje eu tiro o meu sustento. Quero agradecer também aos apoiadores, a nossa rede de apoiadores,
Eu não vou falar nome por nome, porque eu posso esquecer de alguns e cair nessa garra. Bacana. Espero que seus companheiros de rua todos encontrem o Júlio, sinceramente. Em 9 minutos, hoje a gente contou com a presença do Adjefferson Roseno, um dos coordenadores do Movimento Nacional de População de Rua aqui do Espírito Santo. Até já. Sou passageiro.